Bem-vindos! Estou com o professor Sérgio Brichal para conversar sobre os problemas de internacionalização da publicação acadêmica no Brasil. Bem-vindo, professor. Muito obrigado. Prazer. Professor, já é consolidado que os brasileiros precisam publicar internacionalmente, mas a gente tem uma série de desafios a enfrentar. Quais seriam esses desafios? Olha, existem, o mais popular seria o da língua. A língua oficial da vida acadêmica internacional é o inglês, né? Então, esse seria a primeira barreira que a gente poderia dizer. Mas eu acho que é a menor das barreiras, né? É difícil pensar numa barreira mais importante que o inglês. Fala pra gente, então, quais seriam essas outras barreiras? A diferença é o seguinte, é porque a língua eu tenho como resolver com um bom tradutor, né, um tradutor nativo, alguém que conheça, um tradutor que conheça, tenha, vamos dizer assim, uma intimidade com o assunto com que eu estou falando. Agora, existem outras barreiras que são barreiras mais complicadas. Eu diria que a principal barreira é a nossa insegurança de estar se aventurando a publicar em revistas internacionais de grande peso, né? Eu acho que a gente tem ainda um certo complexo de vira-lata, como diria o Nelson Rodrigues, nesse aspecto, né? Então, hoje a gente tem essa necessidade de publicar e o grande problema eu vou publicar numa revista onde estão os maiores cientistas do mundo. Puxa, eu aqui, o que eu vou falar? Eu acho que essa é a primeira e mais difícil barreira de ser enfrentada, porque é uma barreira pessoal. E vencendo essa barreira pessoal desse receio de publicar internacionalmente, o que o pesquisador precisa saber para conseguir publicar internacionalmente? Quais são os problemas normalmente encontrados por quem se aventura? A primeira coisa é entender o seguinte, que no Brasil a gente acha que a gente faz a dissertação de mestrado, a tese de doutorado e, bom, a gente cumpriu o que tinha que ser feito, né? Não, na verdade, a tese de doutorado é o seu primeiro trabalho e ali começa realmente, de fato, pelo menos nos países mais desenvolvidos, né, de fato, a vida acadêmica de um pesquisador, de um professor. E aí eu tenho que saber que as regras para que um trabalho de mestrado ou de doutorado sejam aprovados não são as mesmas para a produção de um artigo, por um artigo ser aceito por uma revista internacional, de grande impacto, de tradição. Um artigo para publicação numa revista internacional de peso, né, de impacto, de grande impacto, ela precisa atender um público muito grande, né? Então eu não estou falando apenas para os meus examinadores, eu estou falando para um grupo, para uma audiência muito mais ampla. E não só isso, mas principalmente mostrar de forma clara qual é a relevância do que eu estou falando. Mas não é a relevância só para a minha banca, mas a relevância para o público. E aí, como nós estamos falando de revistas internacionais, é para o público internacional. Por que o americano vai querer ler o meu artigo? O que isso, né, diz a ele? O que mais você apontaria como os desafios? O problema que tem agora não é só crescer o número de artigos que são escritos e publicados, mas sim aumentar o número de artigos que têm impacto internacional. Porque isso é que vai projetar o Brasil, né, como um país onde você produz conhecimento, você vai atrair pessoas, outros pesquisadores para o Brasil, você vai levar pesquisadores daqui lá para fora. Outra coisa, a gente tem que entender qual é a política editorial da revista, né? Porque as revistas têm lá o seu público. Então, qual é o meu público, qual é a revista mais adequada? Até porque tem uma questão, eu também não vou conseguir me transformar completamente para poder me adequar a uma revista. Então, qual é o meu estilo, o que é o assunto que eu gosto, como que eu gosto de abordar, que metodologia eu gosto de utilizar, né? Tem aquela velha
polêmica entre metodologias mais quantitativas e mais qualitativas. Então, tem pessoas que gostam mais de uma, de outra, e as revistas vão refletir um pouco essa coisa também, né? Você falou que publicar internacionalmente também é uma questão de treino. A gente tem que treinar o quê? A gente tem que treinar o foco, deixar a pergunta clara? O que a gente pode fazer? A gente tem que treinar em buscar a relevância daquilo que a gente está fazendo, melhorar a nossa capacidade de fazer pergunta. Mas a gente tem que aprender a fazer perguntas interessantes sobre assuntos que estão aí, que são passíveis da gente responder com os instrumentos da ciência, porque nós estamos falando aqui de publicação científica, né? Então, eu acho que o que eu diria, se você quer escrever, publicar numa revista internacional, se você vai publicar sozinho, você vai ter que começar a fazer um trabalho, de qualquer maneira você vai ter que fazer esse trabalho de analisar, estudar, o que está sendo publicado, quais são as regras, qual é a linha editorial, quem são as pessoas que fazem parte do conselho editorial da revista, qual é o perfil dos editores, de onde que ele vem, a formação deles, porque senão você não vai conseguir publicar. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. O prazer foi todo meu.